Glória a Deus. Vamos pegar os irmãos de surpresa, pedir para o Marco me ajudar a cantar ali. O Marco canta bem. Às vezes a gente vê aqui nos ensaios, irmão, eita glória, deixa Deus usar. E Deus faz, irmão, essas coisas. O Bruno vindo aqui na frente, sentia da parte de Deus dizendo, deixa Deus mover, não quero chamar ninguém aqui. Deus falando comigo, não, faz isso, porque quem vier aqui na frente vai ser pela fé. Então eu creio, irmão, que Deus se move no nosso meio. Nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra para o teu coração, irmão, extraordinária. Gostaria que você abrisse tua Bíblia no livro de João, capítulo de número 20, versículo de número 28. Aleluia, Deus. João, capítulo 20, versículo 28. Um texto bem conhecido, mas eu quero estar meditando nessa passagem junto com você, irmão, nesta noite. A palavra de Deus diz: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Pode tomar o seu assento. Aleluia. Nessa noite, irmão, eu estava, como eu disse, durante o dia todo orando ao Senhor, falando com Jesus, e me veio no meu coração esta palavra, esta passagem que a gente conhece muito bem. A gente conhece esse discípulo de Jesus, irmão, por causa dessa passagem, porque são muitos poucos textos que este discípulo aparece. E esta palavra que Tomé fala ali para os seus irmãos, a Bíblia declara que passado uma semana depois que Jesus apareceu a eles, no 8º dia, eles estavam ali, Tomé chegou. Imagina assim, a família reunida e você chegar. De repente a família olha para você e diz assim: meu irmão, sabe aquele parente nosso lá que nós tínhamos? Ressuscitou. Imagina, irmão, você participou do velório dele, você viu ele morrer. Todo mundo dizia que ele estava morto. De repente se chega no meio dos teus familiares e os teus familiares estão dizendo para você: ei, sabe aquele parente teu lá? Ressuscitou. Irmão, ressurreição no tempo judaico, temos alguns relatos no Antigo Testamento. Mas nesse período que os discípulos ali viviam, irmão, fazia mais ou menos 700, se não mais, a 800 anos que Deus não operava milagres desta magnitude. Ressuscitar um morto, irmão, trazer uma pessoa de volta à vida, não é algo que a gente vê todo dia. E quando nós ouvimos esses tipos de relatos, a gente fica espantado, dizendo: meu Deus. Eu lembro quando nós fomos, Marcelo lembra, estava comigo, fomos no culto do pastor Reinhard Bonken, e ele começou a dizer assim: tem cultos que eu faço, que tem 20 caixões na frente do púlpito, e as pessoas vão levando os caixões lá no púlpito. Tem uma pessoa ali que... E as pessoas vão levando esses caixões na frente. Por quê? Porque eles têm fé, irmão, para acreditar que os mortos vão ressuscitar nos cultos. E ele falou que tem vezes que a pessoa não leva somente uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ela leva, as pessoas ali já estão cheirando mal. Mas eu quero te dizer o seguinte, que ele falou, não foi 1, não foi 2, foram várias pessoas que foram no caixão ali e saíram ressuscitadas nos seus cultos. Mas eu quero dizer o seguinte, irmão, se eu olhar para você e disser assim: ô meu irmão, a pessoa ressuscitou culto passado, você tem fé o bastante para acreditar nesta palavra?
Ou você de alguma forma vai duvidar disso? Por quê? Porque quando você, irmão, escuta sobre ressurreição, nós estamos falando de alguém que já partiu desse mundo para o outro e que voltou à vida. É algo, irmão, que é como se eu chegasse aqui para você e falasse assim: irmão, você viu aquela pessoa que não tinha um braço e a gente orou por ela e o braço cresceu? Você tem fé, irmão, não para orar por isso, não para fazer isso, mas para acreditar que isso aconteceu. Existe um testemunho do pastor T.L. Osborne. Ele foi na África ministrar a palavra. Enquanto ele estava lá ministrando, entrou uma criança cega. E ela não era simplesmente cega, irmão, ela não tinha olho. A glande do olho não existia nela. O pastor T.L. Osborne pega aquela criança e ele põe ela no céu e diz: ó Deus dos céus, eu oro a ti, cura esta criança e dá vista para ela. Os relatos dizem que os olhos dessa criança começaram a ser rasgarem e começou a sair um olho de dentro da cabeça dessa criança no meio do culto. E os irmãos ficaram apavorados com aquilo. E aquela criança dizia no meio da igreja: mamãe, fala pela primeira vez porque eu quero te ver, porque eu nunca te vi na minha vida. Diz que aquela igreja foi tomada pela glória de Deus, de tamanha forma que o culto se encerrou por ali, porque durou mais de 10 horas a adoração daquele povo. O que eu quero dizer para você, irmão, nesta noite, é sobre este texto de Tomé. A gente brinca com o Tomé, irmão, diz: ah, você é o Tomé lá, não acredita em nada que a gente disse. Já viu esse ditado? Você é o pó café, né? O pó com café ali, pessoa que não acredita em nada. Você pode olhar para o Pedro, que se jogou nas águas lá e se afundou na água, e você pode dizer assim: mas Pedro não tem fé. Mas, irmão, quero ver você ter coragem de no mar, estar no meio dele, cercar de água, no meio de uma tempestade, de noite, de madrugada, e de repente você ouvir uma voz que você não está vendo de quem é, dizer: ei Pedro, vem. E você se jogar no meio do mar e ir andando até o Senhor. Irmão, é algo totalmente doido que esses discípulos fizeram, irmão. Abandonaram famílias por causa do Senhor, abandonaram o seu trabalho. A Bíblia diz que Pedro estava trabalhando, irmão, e Jesus parou o trabalho de Pedro e disse: ô Pedro, você pode me emprestar o teu trabalho um pouquinho, que eu quero subir nele. Pedro estava cansado, irmão. Você já chegou cansado em casa, a madrugada inteira trabalhando, aí teu pastor liga para você e fala assim: ô irmão, vamos lá fazer uma visita. É a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Pedro chegou de madrugada toda pescando e não conseguiu nada. Além de não trabalhar a noite toda, ainda ele estava frustrado por não ter conseguido nada. E Jesus olha para ele e diz: ô Pedro, empresta um pouquinho aí teu barco. E além de emprestar o barco, Pedro teve que ficar ouvindo a ministração dele. Mas Deus, irmão, Ele nunca empresta da gente sem devolver com abundância. Porque de repente Ele olhou para o Pedro e falou: ô Pedro, vamos dar uma andadinha mais para frente ali. Aí se joga a rede. Quando o Pedro jogou a rede, diz que o barco quase tombou. E aí Pedro faz uma declaração para ele. Ele diz: eu sou indigno de estar na tua presença, Senhor. Ele fala: Pedro, a partir de hoje você não vai mais ser pescador de peixe, mas sim de homens. Esse Pedro, irmão, foi o Pedro que se jogou naquelas águas. Pedro era meio doido, irmão. Mas esse texto de Tomé, ele está falando do quê? Ele está falando da falta de fé que existe no ser humano. Esse Tomé que está aqui é o Tomé, irmão, que demonstra muito da nossa pessoa. Porque quando nós estamos passando um problema, a última coisa que vem na nossa mente não é orar. Você tenta de todas as formas resolver os teus problemas antes de orar. Daí porque não deu certo da maneira como você fez, você diz: ah, agora eu vou para a oração. É a mesma coisa o que Jesus está falando para Tomé. Ele está dizendo: Tomé, você não creu, Tomé, porque os teus irmãos te contaram.
Você não acreditou que eu ia ressurgir. Só que tem uma coisa, irmão. Jesus diz alguns versículos antes que ele fez isso para cumprir tudo o que estava nas Escrituras. E quando ele diz isso para os discípulos, a Bíblia diz que ele andou com eles durante 3 anos e meio. Presta atenção. A Bíblia diz que os discípulos andaram com ele 3 anos e meio. Então, quando Jesus está ali junto com eles, ele diz assim: ei, todas as profecias que estão lá escritas, eu tive que cumprir todas elas. E uma delas é que eu iria morrer e ressuscitar. E não foi uma vez que Jesus declarou isso, foram várias vezes. E ele disse: ó, eu vou morrer, eu vou descer a cruz, assim como o sinal de Jonas. Eu vou descer ao sepulcro durante 3 dias e eu vou voltar. Durante várias pregações dele, diante dos discípulos, ele está ensinando e dizendo: eu convém que o Cristo morra. Mas Tomé, irmão, parece que nesse momento dessa pregação que Jesus estava fazendo, Tomé estava com os ouvidos fechados. Você já prestou atenção numa coisa? Que quando as pessoas estão ministrando muitas vezes a palavra, e a pessoa diz assim: recebe tua vitória, a igreja não reage a isso. Por quê? Porque muitas vezes a nossa falta de fé, irmão, em acreditar na palavra que está sendo liberada é muito grande. E eu fiquei pensando comigo em casa, irmão, dizendo o seguinte: como aumentamos a nossa fé? Como temos uma fé, irmão, que cresce? Você já percebeu que muitas vezes na igreja tem pessoas que frequentam a igreja, mas a fé deles não aumenta? Eles permanecem sendo a mesma pessoa, permanecem sendo o mesmo evangelho, o mesmo ser. Por quê? Por que a nossa fé não aumenta? E eu fiquei meditando numa coisa: será que nos falta conhecimento? Será que nos falta uma palavra de conhecimento? Será que nos falta teologia? Será, irmão? Será que se você fizer uma faculdade teológica, um curso teológico, será que você vai ter mais fé depois de você fazê-lo? E eu fiquei meditando, irmão, como que nós aumentamos a nossa fé? Como que nós cremos mais no Senhor? E existe um texto no livro de Marcos, capítulo 9, que diz assim: Jesus está ministrando e chega um lunático, chega um filho de um homem e pede para os discípulos dele, dizendo: ei, cura o meu filho, ora por ele. E os discípulos não conseguem. E de repente aquele homem chega para Jesus e diz: por favor, ajuda o meu filho. E Jesus olha para ele e diz: você crê que o teu filho pode ser curado? E aquele homem olha para Jesus no verso 23 e responde: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Sabe o que esse homem está falando, irmão? Ele está falando que ele não tem fé o suficiente para que o filho dele seja curado. Mas uma palavra antes, Jesus está dizendo: homem, tudo é possível ao que crê. Porque Jesus é questionado: se podes? Tem um ponto de interrogação aí, uma exclamação aí. Se podes, homem, eu estou declarando para você que tudo é possível ao que crê. Sabe essas situações que nós passamos? Sabe essas adversidades que nós temos? Jesus está declarando isso. O homem tinha um problema igual eu e você. O homem tinha uma situação, irmão, que não conseguia ser transformada. Era uma situação, era uma adversidade muito grande, que não tinha remédio, que não tinha médico, que não tinha ninguém que poderia ajudá-lo. E aí ele chega para o dono do mundo e diz: ei, você pode ajudar, será? É como quando você chega aqui na igreja e diz: será, Senhor, que se eu orar por essa situação, o Senhor pode fazer alguma coisa?
Será, Senhor, se eu declarar diante dos teus pés, o Senhor pode mudar a minha vida? Será, Senhor? E Deus está te respondendo ainda hoje: se podes, se eu posso, é claro que eu posso, porque tudo é possível ao que crê. Mas para que eu mude, você tem que crer no Deus que opera. A palavra de Deus, irmão, ela vai nos instruir sobre essa incredulidade que nós temos. A Bíblia vai nos dizer que nossa natureza, ela é caída. A nossa natureza, nós não nascemos seres espirituais. Nós vamos se tornando seres espirituais. Então, na nossa carne não existe fé. Na nossa carne, como o velho ditado diz, nós só cremos no que vemos. Se eu ver, eu creio. Eu lembro que eu estava trabalhando ainda de promotora, e devido a muitos anos com o nome no Serasa, muita dívida, o meu score para fazer financiamento de veículo era muito baixo. Tentei financiar várias vezes carros e nunca conseguia, mesmo trabalhando há quase 3 anos já, mesmo o nome limpo, mas não conseguia porque a pontuação do CPF era muito baixa. E aí eu fui no banco um dia e eu tive a oportunidade de a mulher liberar a gerente do banco liberar um crédito para mim financiar o carro. E aí a gente foi ver o nosso carro. E quando nós fomos ver o nosso carro, a Adriana olhou para mim, sentou dentro do carro e disse: cara, isso é impossível. Porque, irmão, eu não tinha nome, eu não tinha dinheiro, eu não tinha entrada. E ela pegou a bolsa, tirou um óleo ungido e pôs assim no carro e falou: eu declaro no nome de Jesus que isso é nosso. Irmão, você sair de um carro que nós vivíamos sofrendo com ele e entrar dentro de um carro que estava tudo funcionando, e era isso que eu orava ao Senhor: Deus, eu quero um carro que funcione tudo, que eu ligue o ar e o ar funcione, que o bata na seta e a seta funcione, que a buzina funcione, Senhor, que os bancos não sejam quebrados. E eu orava dizendo: Deus, eu quero um carro, não precisa ser o mais confortável, eu só quero um carro que seja econômico e que tudo funcione. E aí a gente chegou lá ver o carro, irmão, e quando a gente comprou, que eu cheguei com o antigo carro nosso ali na frente da onde ela trabalhava, eu disse: deu certo o financiamento lá. Ela falou: eu não acredito, eu só acredito quando você pegar esse carro. Aí o cara foi levar lá em casa, eu fiz a transferência para ele, e aí a gente pegou o carro. Irmão, são 10 anos sofrendo com o carro, e a nossa falta de fé, ela foi tão abalada por causa do sofrimento. A gente não acreditava mais que sairíamos daquela situação. A gente achava que a gente ia passar a vida toda naquela situação. Mas aí um dia o Senhor toca no coração de alguém onde você não tem entrada, você não tem score. Irmão, se financiar carro sem... O meu score era 280, irmão, pra você ter ideia. Hoje pessoas com score 930 não conseguem, que dirá uma pessoa ali. A hora que eu dei a documentação, a gente falou: tá liberado. Eu falei: como? Ela falou: tá liberado, só fazer a transferência. Eu falei: meu Deus, sério? Ela falou: sério? Porque você não acredita, irmão, porque é muito sofrimento. Mas quando a situação ocorre, aí nós não acreditamos que aconteceu. Pensa comigo, Jesus está dizendo para os discípulos, sentado no meio de uma fogueira, dizendo: eu vou morrer e eu vou ressuscitar. De repente os seus discípulos, irmão, veem o seu mestre tudo cortado, com 480 feridas, irmão, no corpo. Eles veem os soldados cuspindo nele, espancando ele. O Tomé diz: esse não pode ser o Cristo. Esse não pode ser o Filho de Deus, porque o Filho de Deus não pode morrer. Mas ele tinha ouvido lá, irmão, a pregação de Jesus. Mas por que ele não lembrou? Por causa do sofrimento. O sofrimento que eles viram Jesus passar na via crucis abalou, irmão,
toda a mensagem que eles tinham ouvido. Existe um outro homem chamado João o Batista. João Batista viu a pomba repousar sobre Jesus e ele apontou o dedo e disse: este é o Cristo. Mas quando João foi preso, irmão, a Bíblia declara que João manda um enviado perguntar para Jesus se era ele mesmo Cristo. Por quê? Porque diante de uma circunstância de sofrimento, a minha fé é abalada. Você já ouviu que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus abençoa. Mas por que, irmão, quando você passa essa situação, você não crê nesse Deus que cura, que transforma e que liberta? Por causa do sofrimento. Você olhou a circunstância, e a circunstância que você está vivendo é muito mais elevada do que a tua fé. Então você tem que orar igual esse homem, dizendo: ajuda-me na minha falta de fé, ó Deus. Irmão, existem tantas promessas dentro desta palavra, existem tantos textos, existem tantos versículos que falam sobre nós, dizendo que nós seríamos a herança, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós recebemos herança nos regiões celestiais. Existem tantos textos, irmãos, que falam sobre bênção, sobre vitória, sobre graça, sobre poder. Mas por que em nossa vida esses textos não são verdadeiros e reais? É porque falta em nós fé. Falta em nossa vida a fé para acreditar que aquilo pode acontecer. E agora eu comecei a meditar na palavra de Deus e comecei a dizer a Deus: como que isso pode aumentar em nós? Porque nós cremos no Senhor, mas como que nós podemos aumentar isso em nós? E eu comecei a meditar na Bíblia. Em Romanos capítulo 10, verso 17, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Outro texto diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você escuta a palavra de Deus, gera fé no teu coração. Mas eu comecei a questionar o Senhor, eu comecei a dizer: Deus, mas existem teólogos que conhecem a Bíblia, mas não têm fé, Senhor. Existem professores de hebraico, rabinos, que entendem a palavra, mas não acreditam que Jesus é o Messias. Então, Deus, o conhecimento não aumenta a minha fé. O conhecimento da Bíblia, irmão, não vai aumentar a tua fé. Eu falei: Deus, como que eu aumento minha fé então? O que é esse ouvir a palavra, irmão, que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está falando, irmão, eu quero usar uma linguagem alegórica. A Bíblia está falando mais ou menos isso: a fé vem pelo ouvir e dar um salto de fé. A fé vem pelo ouvir e dar um salto nessa palavra. Irmão, o que a Bíblia está dizendo é que para a fé ser ativada na tua vida, você precisa crer naquilo que você ouviu. E se eu creio naquilo que eu ouvi, eu tenho confiança nesta palavra. Sabe quando você tem um dinheiro guardado no banco? E aí, irmão, você não está com o dinheiro na mão, você só está com o cartão. E aí você vai comprar alguma coisa, aí você chega lá no mercado, por exemplo, e põe o cartão. Você está com o dinheiro na mão? Não. Mas você acredita que o teu dinheiro está lá no banco, que você tem saldo naquele cartão. Existe um saldo que você tem no céu, irmão, por causa da cruz de Cristo. Mas nós não temos confiança quando nós vamos passar o cartão na maquininha. Porque quando nós vamos passar o cartão, nós ficamos olhando para o cartão e dizendo: ah, já foi quando com pouco dinheiro fazer compra. E quando bate aquele centavo, você fala: será que vai dar? Daí você olha para a moça do caixa: passa menos, passa R$5 a menos. Daí não dá, daí você fala: passa 10 então. E aí vai. Nós somos assim muitas vezes, irmão.
A pessoa está passando uma circunstância, e aí você vai orar por ela. Aí você diz: Deus, se for da tua vontade, você já vai na desculpa. Se for da tua vontade fazer, então faz. Mas você não quer se comprometer com a palavra, então você não tem fé para orar. Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus cura, amém? Deus transforma, amém? Mas por que quando você vai orar por alguém, você não libera esses tipos de palavra? É porque você não crê nessa palavra. É igual o saldo do cartão, você não tem saldo lá, você não acredita que tem, mas você tem. O que é a fé? A fé é o dar um salto nisso. Só que ele diz o seguinte: é dar um salto mediante a palavra de Deus. Presta atenção. Aqui que está, irmão, não o segredo, mas o mistério da coisa. A palavra de Deus diz no livro de Tiago que nós não recebemos porque oramos mal. Então você está orando lá, Deus faz tudo, papai, vai orando, vai orando, vai orando. Mas aquela tua oração, irmão, ela não está baseada em Deus. Ela está baseada na sua necessidade. Presta atenção. Aquela oração que você está fazendo, ela não está baseada em Deus. Ela está baseada na sua necessidade. Então você está orando dizendo: Deus, me dá um trabalho. Deus, abre as circunstâncias da minha vida, do meu casamento, abençoa, cura tal pessoa, liberta tal pessoa. É sempre muito baseado nas tuas necessidades. Agora, quando você ora baseado mediante a palavra de Deus, aquela circunstância que você está orando, irmão, você tem que entender qual é o propósito de Deus naquela circunstância. Presta atenção, o casal está para se divorciar, por exemplo. O casal está brigado, e aí chama você lá, o crente. Estamos aqui se matando, e nós queríamos que vocês viessem aqui para conversar com essa mulher aí, que não tem mais jeito. Aí você chega lá. Aí você começa a escutar o marido, começa a escutar a mulher, você fica confuso, porque um diz uma coisa, outro diz outra. Baseado em que você vai aconselhar eles? Na conversa de quem? Da mulher ou do marido? Na conversa de ninguém. Você tem que aconselhar eles baseado no propósito de Deus. Quando você chega no ambiente, irmão, você tem que ter um discernimento da circunstância. Aí você chega e fala: meu irmão, você não precisa dizer nada, você fica quieta também. Que quem está aqui agora é o Senhor. O Senhor me disse isso. Você vai com um profeta na casa. Por quê? O que é a fé aí, irmão? A fé está ativada. Você está indo lá debaixo de propósito. Então você não precisa ficar ouvindo ladainha, você não precisa ficar ouvindo problema. Não, você chega lá para resolver diante da palavra do Senhor. Você chega lá para liberar uma palavra diante do texto, diante do céu, diante do reino. Aí os demônios vão embora. Aí o espírito de confusão, aí o casal vai chorar, aí já se reconcilia. Aí você ora por eles, abençoa eles, e eles vão ficar felizes. Por quê? Porque Deus trabalhou ali. Você não deu oportunidade para a necessidade falar. Sabe o que o Tomé estava fazendo? Estava expressando a necessidade dele. Olha o que ele diz para os discípulos: eu só creio que ele ressuscitou quando eu tocar nas mãos e nas chagas dele. Necessidade de Tomé era o que? Tocar nas mãos e nas chagas. Aí Jesus, certa vez, aparece no meio deles e diz: ô Tomé, toca aí, você é meu amigo ainda. Aí a Bíblia diz que Tomé reverencia ele e diz: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus fala: bem-aventurado é aqueles que creram sem ver. E aí as pessoas dizem assim: ah, eu sou bem-aventurado porque Jesus não apareceu para nós aqui e eu acredito, eu estou aqui, glória a Deus. Mas irmão, você está aqui por quê? Qual o propósito de você estar aqui? Você está aqui talvez igual Tomé: eu só creio no Deus desse pastor aí se Deus transformar a minha vida. Eu só creio nesse Deus aí se acontecer algo mesmo. Eu só creio nesse negócio de língua estranha aí se acontecer alguma coisa, se Deus testificar no meu coração mesmo.
Você está igual o Tomé, irmão. Você não tem um salto de fé. Você está aqui só observando. Deixa eu ver aí se Jesus está aí mesmo. Aí se ele tiver mesmo, daí eu vou. Mas você sempre vai ser assim, irmão. Você sempre vai ser uma pessoa dúbia. Por que dúbia? Sabe o que significa Tomé? Gêmeo, duplo. E a palavra de Deus diz que todo aquele que tem ânimo dobre, todo aquele que tem uma fé que a hora que está tudo certo ele está bem, a hora que está tudo errado ele dá um passo para trás, ele diz que você pode cair, porque você tem que ser constante no Senhor. Quando Jesus ele vai nos alertando, irmão, no texto de João 14:12, ele diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crer em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Quando você lê na Bíblia, irmão, Jesus ressuscitando os mortos, eu gosto muito do texto do Lázaro. Que autoridade esse homem chegar no meio da multidão, irmão. Imaginou? Multidão fazendo velório do Lázaro e dizer: abre a porta aí, tira a pedra aí. Tem ousadia para isso, irmão? Chegar no meio do velório e falar: abre o caixão, e gente chorar por esse cara aí. A pessoa está enterrado lá, você fala: quebra esse cemitério aí agora, tira o caixão, tira o cara aí que eu vou orar por ele, ele vai voltar. Irmão, é uma ousadia do Senhor muito grande. E aí ele faz uma oração, diz: Lázaro, sai para fora. E aí depois ele diz: obrigado, Deus, o Senhor não revelou essa coisa aos grandes, mas sim aos pequenos. Existe uma ousadia em Jesus, irmão, uma confiança de que aquilo iria acontecer extraordinária. E aí ele está declarando, olha o que ele está declarando, irmão. Ele está dizendo: aquele que crê em mim fará obras maiores do que as que eu fiz. Tem fé o bastante para fazer obra maior que essa? Quando eu escuto testemunhos de missionários, irmão, quando eu escuto pessoas que fizeram coisas extraordinárias na África, no Camboja, na Rússia, nos Estados Unidos, quando você pega o livro Heróis da Fé e você vai lendo aquelas histórias daqueles missionários, dos irmãos Moravians, de John Wesley, de Charles Spurgeon, de pessoas que ministraram a palavra, e enquanto eles ministravam a palavra, o reflexo do rosto dele, como era do Charles Finney, começava a resplandecer no púlpito, e as pessoas não conseguiam olhar por causa do tamanho da santidade que habitava dentro daquele homem. E enquanto ele estava pregando a palavra, as pessoas iam saindo dos bancos e vindo aceitar a Jesus. Quando você escuta testemunhos, irmão, de Benny Hinn, de Billy Graham, dessas pessoas, e você fica olhando e dizendo: nossa, como que Deus usa esse cara. A mesma palavra que está sobre esse cara, irmão, está sobre a tua vida também. Mas a diferença entre você e ele é que ele creu e ele se lançou nela. Pastor, como que eu creio nisso? Como que eu faço isso? Você já viu um bebê quando ele começa a caminhar? O que o pai tem que fazer com o bebê? Ele ajuda, né? Então muitas vezes, irmão, você vai tentar fazer algo que você vai ser incapacitado de fazer. Você vai orar por um enfermo e não vai curar ele. Você vai orar pelo outro enfermo e não vai curar também. Aí você começa a ficar frustrado. Aí você vai pelo terceiro, quarto. Mas lá no quinto você começa a entender o reino espiritual. E aí vem uma dor de cabeça que você orou e curou. Aí você começa a falar: oxa, Deus opera sobre mim, cara. Eu estou entendendo esse negócio. Aí você continua orando, você continua jejuando. E de repente a pessoa chega para você: tô com uma circunstância tal. E aí você vai e ora. E acontece. E aí você começa a entender que o quê? Todos aqueles que você caiu eram um treinamento, mas o Pai está fazendo você aprender a andar. E andar não conforme a vista das pessoas da terra, andar conforme a vista do céu. E aí agora você entendeu o propósito, que é o seguinte: tudo, Deus, que eu tiver que decidir na minha vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que orar. Por quê? Porque a fé vem por ouvir,
e dar um salto de fé mediante a tua palavra. Se eu dou um salto de fé que não é baseado na tua palavra, os milagres não vão acontecer. Mas agora, quando eu dou um salto de fé baseado na tua palavra, os sinais vão começar a me seguir, Senhor. Abrimos um ministério aqui. Era eu, a Adri, o Marco e a Silvana. Aí o Marcelo veio, aí o Marco veio, o Kevin veio, começamos a reunir. Mas demorou um tempo o pessoal vir. Aí tinha que comprar som, tinha que comprar cadeira. E a Adriana olhava para mim e dizia: como é que você vai pagar esse negócio, cara? Eu falava: eu não sei, eu só sei que Deus está fazendo, está queimando em mim. Porque a gente parcelou tudo, irmão. Era um custo de parcela mensal absurdo. E a gente ali. E eu comecei a entender da parte de Deus, irmão, que quando Deus está na coisa, eu falei: Deus, esse negócio é teu. Se for para permanecer, sustém o negócio. Aí um dia um doido me ligou de manhã e falou o seguinte: tem um Pix aí. Eu falei: o que você quer com o Pix? Ele falou: senti de Deus de dar uma oferta aí na igreja. Aí ele deu o restante da oferta que faltava para pagar um cartão das coisas que a gente tinha comprado aqui. Aí eu comecei a entender: Deus, se eu orar ao Senhor, eu não preciso me preocupar com a obra, eu só preciso me preocupar com o mundo espiritual. Então, a parte financeira é com o Senhor, e a parte espiritual eu vou só buscar isso. E eu parei de me preocupar, irmão, com fatura de cartão. Parei de perguntar, irmão, quanto que entrava de dízimo, quanto que entrava de oferta. E os custos foram se pagando. E agora a gente já pagou tudo. A gente já fez outras contas. E a gente começou a comprar as coisas à vista agora, né? A gente parou de parcelar. Por quê? Porque a obra não é minha, não é do Kevin, não é do Marcelo, não é do Marco. Mas Deus, irmão, Ele faz através do pequeno e do grande. Mas basta nós darmos o salto de fé. Se nós não tivéssemos chegado aqui e falado com o dono desse estabelecimento, falado para ele: aluga para mim. Ele falou: mas você vai abrir uma igreja, irmão? Não, aluga para mim. Eu fecho o contrato com o Senhor. E ele alugou para mim esse lugar. E a gente foi, irmão, criando o ambiente. Quando a gente chegou nesse lugar, irmão, aqui não era uma igreja. O teto estava aberto, não tinha luz. Existia um espírito da morte dentro desse lugar. Existia um peso terrível. A gente foi orando, a gente foi consagrando. O primeiro pastor que veio pregar aqui falou: meu irmão do céu, eu vou falar para você, eu não sei se esse lugar vai para frente, irmão, é muito pesado. Eu falei: mas nós vamos romper esse negócio. E eu quero te dizer o seguinte, irmão. Em João capítulo 6, verso 29 diz: e Jesus disse, porque os fariseus perguntaram para ele: ei, Senhor, qual é a obra de Deus? E a gente acha que a obra de Deus é abrir igreja. A gente acha que a obra de Deus é vir cantar, vir pregar aqui na frente, não é? Não é isso que você pensa que é a obra de Deus, irmão? Tem uma oportunidade, aí eu vim aqui, eu preparei um texto lá em casa, e que coisa maravilhosa. E é isso que nós pensamos, Marcelo, ser a obra de Deus. Sair aqui de Guarapuava, ir para Curitiba, fazer missões. A gente pensa, não é assim? Ser um missionário, ser um pastor, ser uma pessoa que cuide de célula. A gente acha que isso é a obra de Deus. Porque as pessoas colocaram na nossa cabeça, irmão, que a obra de Deus é isso. E o grande problema é o seguinte: que a nossa fé baseada na obra de Deus está baseada numa visão errada. Porque a palavra de Deus diz no João 6,29, olha o que Jesus fala: a obra de Deus é que creiam naquele a quem por ele foi enviado. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: quando a gente acha que a obra é nossa, a gente se frustra. Porque aí vai vir gente, vai sair gente, a gente vai ficar frustrado com as pessoas que irão sair. Por quê? Porque a gente acha que a gente é dono da obra. Mas quando a gente entende que a obra é dele, a única função minha que eu tenho é acreditar nele, quem sai, quem entra, quem vem, quem não vem, não importa. Por que não importa? Porque eu estou fazendo a obra que é crer nele. E essa fé que eu tenho de crer nele, eu demonstro para vocês aqui. Então qual é a diferença entre mim e vocês? Nenhuma.
Não existe diferença nenhuma. Porque a mesma fé que o Marco veio e expressou aqui dizendo que Deus curou o coração dele, a mesma fé que o Bruno sentiu ali mover dentro do coração dele quando ele estava sentado ali, é a mesma fé que me move, irmão. Só que a grande questão é que nós temos que saltar nela e dizer: Deus, faz agora, eu não sei mais nada. Eu não sei mais nada, eu vou me endividar mesmo, Senhor, mas eu não sei de mais nada, agora é com o Senhor. Porque eu estou crendo, Senhor, só estou crendo, Deus, eu só estou crendo, Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer no meu ministério, mas eu estou indo, Senhor. Eu não sei cantar, não sei tocar, mas eu vou. Me chamaram, estou indo. Me falaram para mim ir, estou indo. O que eu vou dizer? Não sei, Deus, mas eu vou lá. Porque eu estou dando um salto. E a palavra do Senhor começa a se cumprir quando nós saltamos nela. Os demônios começam a se sujeitar a nós, irmão. O mundo espiritual começa a ser real. Você começa a acordar chorando. O Espírito Santo começa a te acordar 3 horas da manhã. E aí você não entende por que dá insônia. Aí você não entende por que dá os problemas na tua vida. Mas é o Senhor te chamando. Não é o pastor falando: ei, irmão, programa o celular. É o Espírito Santo te programando. Porque Deus é real, Deus é vivo. Em 1 João 5, 1, 4 diz: todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos seu mandamento. Pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Olha o que a palavra de Deus diz no final, no verso 4. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Sabe essa dificuldade que você tem de enfrentar o teu pecado? É falta de fé. Porque para você vencer os desejos, você vencer o mundo, a fé tem que ser real em você. Então você está igual o filho, o pai do endemoniado. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, porque eu tenho que vencer. Eu tenho que vencer os meus desejos, Senhor. E é só pela fé que eu vou conseguir vencer. Deus, eu tenho tantos problemas, Senhor. É problema financeiro, é problema emocional, Deus. É no meu passado lá que é uma desgraça, Senhor. É pecado em cima de pecado. E tem tanta coisa ruim lá no meu passado, Senhor. E a Bíblia está dizendo que esse passado seu, ele só será curado quando a fé for ativa. Aí você vai vencer o mundo. Aí você vai conseguir obedecer os mandamentos de Deus. Por quê? Porque a fé vai começar a crescer. Você está entendendo, irmão? Como que eu faço a fé crescer? É dando um salto no mundo espiritual, baseado na vontade de Deus. Então é o seguinte: eu sou uma pessoa solteira e eu conheci alguém. E em 4 dias nós marcamos o casamento. É certo ou é errado? Depende, porque se os propósitos se encontram, como a pastora Tamires Garcia, como o pastor Napoleão Falcão, casou em 7 dias, amém. Mas se for precipitado só por prazeres carnais, aí não vai fluir, irmão. Mas se for baseado diante de um propósito do céu, glória a Deus, vai dar certo. Por quê? Porque eu estou dando um salto para algo, irmão, que vai mudar a minha história, para algo que vai mudar a minha vida. Ah, aquele trabalho é do Senhor, então eu dou um salto de fé. Quando eu estou, irmão, decidindo coisas na minha vida, eu tenho que basear estas decisões na fé. E a fé é mediante a palavra. Porque se não estiver diante de Deus, Deus não vai poder te abençoar, irmão. Tudo que você vai fazer vai se frustrar. Por quê? Porque você não chamou o Senhor para aquela circunstância. Você não chamou para aquele lugar, para aquele trabalho, para aquela parte emocional da tua vida. Você não chamou Ele. Então Ele não tem legalidade.
só são vontades, só são pensamentos seus atuando ali. E aí você vai dizer: Deus, resolve a situação que eu provoquei, resolve essa circunstância que eu fiz, porque eu fiz errado. Você está entendendo? Por que Deus não trabalha na nossa vida? É porque nós não temos fé nele mediante a palavra, é mediante as nossas decisões, é muito impulso, irmão. Eu vou largar o emprego, vou viver da obra. Eu já vi muitos pastores assim. O pastor lá em Curitiba disse isso e disse assim: eu vou largar do meu emprego. Irmão, ele era o único que trabalhava em casa. Ele disse: eu vou largar meu emprego, vou viver da obra, porque Deus vai me suster. Mas ele fez isso baseado nele. Eu não estou dizendo que Deus não faz, que Deus não supre, mas tudo isso deve ser feito baseado em quê? No tempo. Sabe o que aconteceu? A família dele começou a passar necessidade e ele não conseguia outro emprego. E Deus não proveu na vida dele. Por quê? Porque foi baseado em ganância. A igreja começou a ter muitas ofertas e ele foi baseado nisso, porque não tinha propósito do céu sobre a vida dele. Então o que eu falo para você é o seguinte, irmão: para você aumentar a fé, você tem que saltar mediante a palavra. Deus, eu quero ter uma empresa, eu quero ter um negócio próprio, eu quero ter uma renda. Então, Deus, na minha empresa eu vou sonegar imposto. Na minha empresa, Deus, eu vou fazer nota fria. Deus está na empresa? Deus vai estar no negócio? Claro que não. Por quê? Porque você está fazendo o negócio por pura ganância. Quando que Deus vai estar no negócio? Mesmo que a empresa dê R$2.000, você está pagando o imposto, porque dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O que significa isso? Que nós temos que ser justos diante do céu. Em 2 Pedro, irmão, capítulo 1, do 4 ao 8, ele diz: desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar a nossa parte na sua natureza divina. O que ele está dizendo aqui é que Cristo liberou um poder espiritual sobre a nossa carne, que nós não tínhamos ontem, que nós não conseguíamos melhorar como pessoas. E ele está dizendo que através desses dons nós pudemos tomar parte da natureza espiritual. E aí ele diz que através disso, por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm, e a bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e o domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus, e essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado de Cristo Jesus. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que uma pessoa que crer em Deus, que não produz fruto, é porque ela não tem essas qualidades na vida dela. Eu queria que você fechasse os teus olhos, e eu queria recitar estas palavras para você. Tem bondade no teu coração? Você tem conhecimento? Você tem domínio próprio? Sabe o que é o domínio próprio? É quando você está no meio de um churrasco e você diz assim: eu não vou tomar Coca-Cola, e você não toma. Você tem domínio próprio sobre as tuas emoções? Quando tua esposa está brigando com você, ou você brigando com ela, a esposa tem domínio próprio sobre a língua? Você tem, irmão, perseverança? Quando as coisas estão dando tudo errado, você persevera. Você não desanima por nada, você é perseverante.
Você tem devoção a Deus? Uma devoção assim diante do Senhor, onde tudo é o Senhor, onde tudo que acontece na tua vida você apresenta antes a Ele como devoção, dizendo: Deus, faz a tua vontade, Senhor. Você tem amizade cristã, pessoas que são crentes, você é criador de confusão, fala mal das pessoas. Eu não gosto daquela pessoa. E você sempre aonde você vai, você cria ambientes de conflito. E aí ele diz o seguinte: é essas coisas que devem aumentar em vocês, porque através dessas coisas, irmão, a tua fé vai aumentar. Você sabia que a tua fé pode ser abalada por uma discussão? A tua fé pode ser abalada por um desejo, por um prazer, por um pecado, porque isso que abala a tua fé. Pedro está dizendo, ele fez isso pelo meio dos dons, para que os maus desejos desse mundo não tivessem domínio sobre nós. O pecado não tem domínio sobre pessoas que aumentam o conhecimento, a bondade, a perseverança. Tem pessoas que estão aqui dentro desse ambiente que querem ser libertas, mas dentro do seu coração diz assim: ah, Deus, o Senhor nem vai mais fazer isso na minha vida. O irmão um dia chegou aqui para mim dentro da igreja e disse assim: pastor, eu já achava que a chamada que o Senhor tinha feito na minha vida nunca mais ia acontecer. A promessa que o Senhor fez na minha vida nunca iria acontecer, pastor. Eu já tinha desanimado com isso, porque eu achava que não ia acontecer. Você é perseverante, irmão. Persevere no dom que você tem buscado. Persevere, irmão, na estabilidade financeira que você quer. Persevera nisso. Aumente a tua perseverança, porque quando você aumenta a tua perseverança, a fé vai aumentando. A amizade cristã, onde você vai, você cria um ambiente de família, de amor, de graça. Aumenta isso, irmão. Atrai as pessoas para você. Aumenta, irmão. Seja agradável. Seja uma pessoa que libera amor, domínio próprio, que isso reine na tua vida, irmão. Porque quanto mais você segurar a tua língua, porque quanto mais você segurar o teu olho, porque quanto mais você segurar os desejos que você tem, maior vai ser a tua fé. Eu estou te dando uma chave nesta noite, dizendo para você que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você olhará para aquele monte e dirá: ei, vai para lá, e ele terá que ir. Mas a presença desse Deus tem que ser sobre tua vida, em todos os teus caminhos. Essa fé que vai ser produzida dentro do teu coração a partir dessa noite, irmão. Você vai sair daqui declarando sobre os teus filhos, dizendo: eu não estou te criando para ser rico, eu não estou te criando para ser poderoso, eu não estou te criando para você ter emprego, eu estou te criando para você ser cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui declarando, dizendo sobre o teu casamento: a minha casa é casa de oração, a minha esposa é uma bênção, o meu marido é uma bênção, porque eu creio, Senhor, na tua palavra, que diz no livro de Eclesiastes, que aonde está o cordão de 3 dobras, ali o Senhor está, ali a força. Eu creio, Deus. Eu creio, Senhor Deus, que a obra do Senhor é crer naquele a quem o Senhor enviou. Se você tem crido em Jesus, irmão, você está fazendo a obra dele. Agora você tem que aumentar essa fé que você tem nele. Você tem que desenvolver esta fé, e é desta forma, tendo domínio próprio, tendo perseverança. Não desanime quando tudo der errado. Não desanime quando as coisas forem difíceis. Persevere em oração, em jejum, e o Senhor vai te engrandecer, irmão.
Persevere na devoção, no domínio próprio. Persevere, irmão, nestas coisas, e a tua fé vai aumentando. E Jesus, Ele ensina tantas coisas para nós, irmão. E a palavra de Deus diz que quando Tomé, ele recebeu aquilo que ele precisava, a falta de fé que ele tinha, quando aquela fé supriu ele. Sabe essa falta de fé que você tem? Quando você receber aquilo que você está orando, quando você for respondido naquilo que você está orando, você vai declarar como Tomé, dizendo: Senhor meu e Deus meu, eu pensei que o Senhor não ia fazer, mas o Senhor fez. Eu sei que existem causas nesta noite. Eu gostaria de orar pela tua vida. Queria que vocês colocassem de pé. Eu sei que existem circunstâncias na tua vida, irmão, que você está vivendo, que você viveu, e que esta palavra talvez seja uma palavra de ensino para você nesta noite, mas eu creio que você jamais vai esquecer dessa palavra, porque a partir de hoje, irmão, a partir de hoje você vai entender que você tem que orar pelas coisas. A partir de hoje você tem que entender, irmão, que uma oraçãozinha de 2 minutos não resolve. Uma oraçãozinha dizendo: Deus, eu entrego aquela pessoa nas tuas mãos, não vai resolver. Você tem que gemer, irmão. Você tem que ter comunhão com o Senhor. Aquelas coisas que você ora dizendo: Deus, faz na minha vida, Deus não vai fazer dessa forma, irmão. Deus não vai fazer enquanto não houver uma oração de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com tudo aquilo que você é. Existem circunstâncias, quer ver aumento? Pede para mim. Existem circunstâncias na tua vida que precisam ser transformadas. E nessa noite, irmão, eu quero ativar esta fé. Existem circunstâncias da tua vida que você não acredita mais que podem mudar, mas através da tua oração você pode tudo naquele que fortalece. Você pode todas as coisas no Senhor. Eu sei viver na bonança, ó Deus, mas eu sei viver não tendo nada, Senhor. O Senhor tem uma palavra, o Senhor tem milagres sobre a tua vida. E nesse momento eu quero que você coloque essas circunstâncias sobre você, que você coloque essas circunstâncias sobre Deus, e você diga: Deus, faz sobre esta área da minha vida. Faz sobre esta área, Senhor Deus, que há muito tempo eu tenho pedido ao Senhor. Começa a declarar sobre esta área dizendo: Deus, faz um milagre nisso que não se resolve. Se falta perseverança, diga para Deus: Deus, aumenta a perseverança na minha vida. Se falta domínio próprio para você ser fiel ao Senhor, diga: Deus, aumenta o domínio próprio na minha vida. Porque aumentando aquilo que você, aonde você está fraco, a tua fé irá aumentar. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Que o sobrenatural em nome de Jesus, Pai. Que cada um dentro deste lugar, Senhor Deus, a Tua presença vá tocando, Senhor, e vá aumentando a fé, Deus, aonde eles têm fraqueza, e vá aumentando, Deus, cada, Senhor, área da sua vida que eles estão caídos. Senhor Deus, em nome de Jesus, ativa dentro desse coração, ó Pai, uma fé inquebrável,
uma fé inabalável, Deus. Que nessa noite, Deus, assim como aquele homem clamou pelo seu filho, assim eu clamo por eles, dizendo: Deus, aumenta a fé de cada um aqui. Nós cremos no Senhor, então aumenta em nós a tua fé, Senhor. A realidade espiritual que nós vivemos, Senhor Deus, mostra onde os demônios têm atuado na nossa vida. Mostra, Senhor, as portas abertas que nós temos dado. Mostra, Senhor Deus, o propósito do Senhor na nossa vida. Mostra, Senhor, por que o Senhor nos chamou. Mostra, Senhor Deus, o propósito. Mostra, Senhor Deus, o reino que o Senhor tem preparado para nós. Mostra, Deus, os dons que o Senhor quer liberar. Mostra, Senhor, aonde o Senhor quer nos usar, aonde o Senhor quer transformar, Deus. Mas que nesta noite, Deus, a nossa fé seja chacoalhada pelo Senhor. E que tudo aquilo que nós temos orado, Senhor, nesse momento, que o mundo espiritual comece a trabalhar, que os anjos do Senhor comecem a trabalhar, Deus. E no nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a vida de cada um, Senhor. Eu declaro sobre a vida de cada um resposta de oração. Eu declaro em nome de Jesus resposta de oração sobre a tua vida. Sobre isso que você tem clamado, sobre a tua necessidade, eu declaro resposta de oração em nome de Jesus. Que você receba a resposta, que você receba a resposta do céu, que você seja instruído pelo céu em nome de Jesus. Você não vai andar mais, irmão, conforme você andava. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo vai viver pela fé. Você vai começar a andar como você nunca andou. Você vai começar a andar no Senhor, irmão, como você nunca andou. Porque o justo vai viver pela fé. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida. Coloca a mão no teu coração. Senhor, esse coração é teu. Essa vida é tua, Deus. Mas o Senhor não trabalha em coração triste. O Senhor não trabalha em vidas amargas. O Senhor não trabalha em vidas preocupadas. A fé tira o medo, Senhor. Charamanta e corobaço. A fé tira a dor, Senhor. A fé manda embora a angústia, a preocupação. Produz nesse corpo, Deus, agora uma restauração espiritual, Senhor. Traz alegria nesse coração de novo, Deus. Traz amor de novo nesse coração, Deus. Traz sentimentos de novo, Senhor Deus, nesse coração que não sentia mais nada, Deus. Traz o fogo do Espírito Santo. Você vai começar a sentir teu coração queimar. E o teu coração começará a queimar, é porque Deus está restaurando alguma área da tua vida. E o Espírito Santo vai começar a ministrar no teu coração qual área Ele estará restaurando. Em nome de Jesus. Deus não trabalha em almas feridas. Deus está te restaurando nessa noite em nome de Jesus. Deus está te restaurando a tua fé nesta noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aonde havia incredulidade na sua vida, o Senhor está tocando.
Agora, em nome de Jesus, faz fluir, Deus, e cura, Senhor, e liberta, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. No domingo, irmão, teremos nosso culto. Chama as pessoas para vir, irmão. Convida alguém. Como dizia antigamente na igreja, diziam: volte sempre e traga mais um. Convida as pessoas para estarem aqui, porque eu creio, irmão, que essa mensagem respondeu algumas perguntas para algumas pessoas, porque o Senhor nunca fala em vão ao nosso coração. Então, que nessa noite, irmão, você possa ter se tocado pela presença de Deus, mas que essa presença que te tocou possa tocar a outra pessoa que você tanto tem orado, tanto tem pedido. Chama ela, convida ela, vai lá buscar ela, não sei, mas deixa Deus usar você, irmão, como um canal desse evangelho. Amém? Lá atrás temos nossa salva, irmão. Você quer ajudar essa obra, se sinta livre para ofertar, para dizimar. E antes de estarmos encerrando, eu gostaria de orar pela tua vida e abençoá-los em nome de Jesus. Pai, estamos encerrando esse momento de adoração, mas continuaremos, Senhor, a nossa casa, a nossa janta, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor abra a porta de emprego, que o Senhor prospere no emprego onde está. Aquele que está insatisfeito, Deus, com a sua vida, não está se sentindo suave, não está se sentindo bem aonde está trabalhando, abra a porta, Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, que um trabalho é apenas um trabalho, mas que em cada trabalho que nós estamos, o Senhor tem um propósito. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos levar aonde possamos concluir o nosso propósito. Que em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe com unção, com graça, com poder, e que em nome de Jesus tenhamos ousadia para falar do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Estenda a sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa. E você diz amém.